Olá, meu nome é Sabrina Ferretti, sou especialista em segurança de alimentos na CFS. E nessa sessão revisaremos os 5 primeiros princípios de design sanitário, usando como base o checklist AMI. Os princípios 6 a 10 serão abordados posteriormente na sessão seguinte. O objetivo deste treinamento será o de você familiarizar-se com os princípios de design de equipamentos 1 a 5, aliado à visualização de exemplos práticos para cada princípio. Na introdução, falamos sobre vários recursos do princípio de design higiênico, como AMI, GMA, CBA, ERED, etc. Aqui e agora vamos nos aprofundar na lista de verificação de design de equipamentos AMI. Nesta lista de verificação, há 10 princípios básicos incluídos, e sob cada princípio, há vários subprincípios que resultam em quase 80 princípios orientadores no total. Ao usar esta lista de verificação para avaliar o nível de design higiênico de equipamentos de processamento de alimentos, é recomendável usar o sistema de classificação do checklist, uma ferramenta bastante útil. O sistema de classificação funciona assim. Cada princípio tem um número atribuído a ele, denominado pontos disponíveis ou, em inglês, points available. Por exemplo, o item 1.1 tem o valor disponível igual a 20. Na coluna pontos, em inglês points, você atribuirá um valor de avaliação para o item. Ao olhar para o seu equipamento, você pode classificar como 20 quando achar que todos os requisitos foram atendidos e não existem falhas. Neste caso, você marcaria a coluna S de satisfatório e pontuaria como 20. Se você encontrar algumas falhas de design, você pode dar um M de marginal, resultando em meia pontuação, ou seja, 10 pontos. No entanto, se as necessidades de design não foram atendidas, você pode classificá-la como U, de unsatisfactory ou insatisfatório em inglês, com pontuação igual a 0. Se este princípio não for aplicável ao equipamento, então você classifica como NA. No final, você terá uma pontuação total de todos os 10 princípios, que servirá como uma boa base para a criação de um plano de melhorias a ser elaborado. Vamos agora começar a passar por cada princípio, um por um. Princípio 1, possível de higienizar até o nível microbiológico satisfatório. Princípio 2, feito de materiais compatíveis. Princípio 3, acessível para inspeção, manutenção, limpeza e higienização. Princípio 4, sem acúmulo de produto ou líquido. Princípio 5, áreas ocas vazadas devem ser hermeticamente fechadas. Princípio 1, possível de higienizar até um nível microbiológico satisfatório. O equipamento para o processamento de alimentos é construído para garantir uma limpeza eficaz e eficiente ao longo da sua vida útil. O equipamento deve ser projetado para evitar a entrada de bactérias, sobrevivência, crescimento e reprodução das mesmas nas superfícies de contato e não contato com o produto. Quando falamos sobre limpar a um nível microbiológico satisfatório, o acesso para a limpeza é muito importante. Imagine se você não consegue acessar algumas áreas do equipamento para a limpeza, ou mesmo não consegue enxergá-las. Como pode ter certeza de que ficou limpo? Portanto, todas as superfícies do equipamento devem ser acessíveis para limpeza e higienização. A boa acessibilidade facilita a limpeza, o que pode prevenir a formação de biofilmes. Na foto à esquerda, você vê um higienizador tentando limpar um equipamento. É difícil para ele alcançar o equipamento. Neste exemplo, uma tampa de motor. Então, você pode vê-lo trabalhando de joelhos com o risco de tocar no chão, o que pode apresentar risco de contaminação cruzada. A imagem à direita mostra um exemplo mais adequado, pois o equipamento é mais fácil de acessar e limpar. Princípio 2. Feito de materiais compatíveis. Os materiais de construção usados nos equipamentos devem ser totalmente compatíveis com o produto, o meio ambiente, os produtos químicos utilizados e os métodos de limpeza e sanitização. Este princípio abrange materiais que não são aprovados para o contato com alimentos. Materiais que contêm antimônio, arsênio, cádmio, chumbo ou mercúrio. Materiais classificados como substâncias perigosas, como carcinógenos, mutagênicos e teratogênos. Amianto e materiais que contenham amianto. Madeira, esmalte, porcelana, couro e vidro. Alumínio não revestido, ligas de alumínio, alumínio anodizado. Cobre e suas ligas, bronze, latão,
e galvanização com zinco. O resultado final é o que diz o princípio número 2. Deve ser compatível com o produto, o ambiente, o processo de limpeza e os produtos químicos utilizados. Compósitos e plásticos permanecem intactos sem alterações na forma, estrutura e função por meio de protocolos de limpeza e higienização. Os plásticos são feitos de materiais aceitáveis de acordo com os padrões e regulamentos relevantes para a região onde o equipamento está sendo usado. Essas fotos nos dão exemplos de como o uso excessivo de concentrações químicas e temperaturas muito altas afetam os materiais plásticos. A imagem à esquerda é um exemplo de uma correia de plástico modular mostrando sinais de ataque químico. A imagem à direita ilustra rolos de plásticos que foram submersos em um banho de água quente em um túnel de encolhimento de embalagem, resultando em rugas nas superfícies. Princípio 3. Acessível para inspeção, manutenção e limpeza e higienização. Todas as partes do equipamento devem estar prontamente acessíveis para inspeção, manutenção, limpeza e higienização sem o uso de ferramentas. Vejamos dois exemplos de acessibilidade insuficiente. Na foto à esquerda, vemos duas pessoas que tiveram que rastejar sob a máquina e uma pessoa sentada no chão. Em primeiro lugar, elas podem contaminar-se e posteriormente contaminar outras superfícies. Em segundo lugar, para chegar lá, elas muito provavelmente tiveram que tocar o chão com as mãos, contaminando-as fortemente antes de tocar no equipamento. Além disso, elas não podem alcançar toda a extensão da rampa, então elas não podem limpar os possíveis biofilmes. E se a tarefa for tão difícil, elas não realizarão completamente. A imagem à direita mostra um exemplo de extremidade motriz de um transportador com uma pequena janela de limpeza na lateral. Está claro que chegar às rodas dentadas será muito difícil. Para ter acesso a elas, o higienizador teria que desmontá-la, o que exigiria ferramentas extras que não são recomendadas. Vejamos mais dois exemplos. Na foto à esquerda, você pode ver um tensionador de esteira em formato de rosca que entra em uma manga oca. Este design tem alto risco de que sujidades e umidade ingressem e se acumulem no interior da manga. Na foto à direita, podemos ver um bom exemplo de desmontagem sem ferramentas. Há uma esteira com rolete e raspador fáceis de remover para uma limpeza completa. Nenhuma ferramenta é necessária para removê-los e recolocá-los no lugar devido a um projeto higiênico. Princípio 4. Sem acúmulo de líquidos. O equipamento deve ser autodrenável para garantir que líquidos que podem abrigar ou promover o crescimento de bactérias não se acumulem, empossem ou condensem no equipamento. Todas as superfícies devem ser projetadas para eliminar o acúmulo de água e serem autodrenantes. A imagem à esquerda é um bom exemplo. A tampa da caixa de controle tem um design inclinado para evitar o acúmulo de água. As imagens à direita são exemplos de design de peças de um sistema SIP. Se utilizarmos o projeto de redutor concêntrico para tubos horizontais, o escoamento será um problema, o que ocasiona o acúmulo de produtos. Melhor projetar um redutor excêntrico, onde o acúmulo de água é eliminado naturalmente. Recomendamos que a estrutura do equipamento seja construída em aço inoxidável sólido. Reconhecemos que isso nem sempre é possível em todos os itens, por motivos de força e sustentação. A imagem ilustra o uso de barras de estrutura arredondadas em conjunto com barras de estrutura em ângulos para ajudar a reduzir o risco de acúmulo de produto e água. Se for usado um perfil quadrado, é aconselhável girar em um ângulo de 45 graus para evitar o acúmulo de materiais. Princípio 5. Áreas ocas vazadas devem ser hermeticamente fechadas. As áreas ocas do equipamento, como estruturas e rolos, devem ser eliminadas sempre que possível ou vedadas permanentemente. Parafusos, rebites, placas de montagem, suportes, caixas de junção, placas de identificação, tampas, luvas e outros itens devem ser fixados com soldas contínuas às superfícies e nunca fixados através de parafusos ou colas. Todas as peças rotativas, como rodas dentadas ou rolos de suporte, são sólidas ou totalmente vedadas. Na foto à esquerda, você pode ver as rachaduras em um rolo oco, que podem promover o acesso e acúmulo de sujidades e bactérias. Os rolos sólidos são a melhor escolha do ponto de vista de design higiênico, como mostrado na imagem superior direita. Na segunda foto à direita, o tambor elétrico IP69K é um outro exemplo de design higiênico em impermeabilização. IP69K é a recomendação para áreas lavadas com uso de mangueiras de alta pressão. Estruturas de suporte ocas representam risco de contaminação em áreas de produção de alimentos.
Se utilizadas, certifique-se de que estejam totalmente vedadas com soldas contínuas para evitar o acúmulo de sujidades internamente. Em ambientes úmidos, as estruturas ocas podem acumular água e sujidade, criando problemas microbiológicos. Em áreas secas, estas falhas de design podem gerar problemas como pragas. A foto mostra uma situação muito comum que pode ser associada a material oco não vedado. Em resumo, neste módulo, revisamos os primeiros 5 princípios do design sanitário com exemplos práticos relacionados. Espero que você tenha gostado da sessão conosco e possa fazer uso dos aprendizados em um futuro próximo. Conforme dissemos anteriormente, a próxima sessão será sobre os demais princípios de design sanitário. Obrigado por assistir e, se quiser saber mais, entre em contato conosco.